a nossa Bíblia não é pequena, é grande. São 66 livros. Cada livro tem muitas mensagens. Mensagens de exortação, de admoestação, mensagens de fé, mensagens de ânimo, mensagens de encorajamento e etc. Eu confesso aos irmãos que eu preparei, estava estudando no livro de Atos desde terça-feira e ontem comecei a ler novamente do capítulo 1 em diante. Eu li aqui na terça-feira, no capítulo 15, mas hoje o Senhor mudou as coisas. Eu ia ler com vocês no capítulo 4, mas Deus mudou as coisas. E mudou tanto que nós vamos ler no Evangelho de São João, no capítulo 15, verso 16, apenas um versículo. Versículo 16. A irmã Rosa pode ler esse versículo? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto eu o meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Amém. O Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, e ele falou sobre a escolha. Ele disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que deis fruto. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele escolheu-me a mim. Escolheu o irmão Mário. O irmão Mário, no princípio, era contrário ao Evangelho. O irmão Roberto, da mesma forma. Todos nós aqui podemos dizer que somos um milagre. Aleluia. Jesus. Glória a Jesus. Porque somos um milagre mesmo. Aleluia. O Senhor Jesus nos escolheu a nós.
Escolheu a irmã Rosa. Glória a Jesus. Escolheu cada um dos irmãos. Cada um de nós aqui foi escolhido por Jesus Cristo. Onde estão nossos familiares? A família da minha mãe somente podemos contar a dedo as pessoas que foram salvas por Jesus Cristo. O meu tio Antônio Fernandes foi salvo. Da minha mãe também foi salva. Minha mãe, meu pai. Eu fui ressuscitado quando eu tinha 1 ano e pouco. Eu nem sabia que eu era gente. Mas eu fui ressuscitado com a oração de meu pai. Meu pai me levantou nos braços e disse: esse é o meu único filho, Senhor Jesus. Se tu devolveres a vida a meu filho, eu oferto ele para ti, para ser um pregador do Evangelho. E logo eu voltei. Aleluia. Foi uma ressurreição que não foi demorada. E realmente Deus me escolheu. Eu já tinha morrido, mas Deus fez eu reviver. Glória a Jesus. E até agora estou entre vocês aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Às vezes eu fico pensando em Romário. Como é que Deus me tira de uma igreja grande lá no Brasil, em Brasília, e me trouxe para cá, onde são poucas pessoas, de uma outra raça, pessoas portuguesas, de uma índole inteiramente diferente da nossa índole. Mas o importante em tudo isso é que Deus escolheu vocês. Aleluia. Deus escolheu vocês e Ele está esperando que cada um de nós dê fruto. E eu digo a vocês ainda, se nós não dermos frutos, nós seremos alijados. Alijados quer dizer cortados fora. Portanto, Ele nos escolheu a nós. Quando eu olho aqui a irmã Isabel, por exemplo, a irmã Isabel Abade, nesta idade que ela tem, ela aceitou Jesus como seu Salvador. Aleluia. Deus estava esperando alguma coisa acontecer para que ela fosse
salva. Amém. Aleluia. E ela foi alcançada pela palavra da salvação. Amém. Jesus Cristo morreu na cruz também por ela, Aleluia. como morreu por todos nós. Eu vejo a irmã Júlia, o irmão Jorge e outros também foram escolhidos. Todos nós aqui fomos escolhidos por Deus. Aleluia. Mas eu pergunto, onde estão os nossos familiares? Se nós formos examinar aqui de cada família, de cada um de nós aqui, nós vamos ficar cientes de que nem todos os nossos familiares aceitam o Evangelho, aceitam a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. Portanto, meus irmãos, você é um escolhido de Deus. Aleluia. Jesus te escolheu, não foi você que escolheu a Jesus. Mas foi Jesus quem escolheu você. Meus filhos, por exemplo, minhas filhas, até hoje, eu louvo a Deus porque a escolha do Senhor tem se confirmado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É bem verdade que nós erramos, nós caímos. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz: tu que estás em pé, cuidado, olhe, não caia. Porque não sabemos se você tem oportunidade de se levantar. Eu vou dar um testemunho para vocês aqui. O pastor Abdias Ramos, eu tinha mais ou menos meus 13 anos de idade. E ele foi pastor da nossa igreja lá em Arari, Maranhão. E ele era muito crente. E a mulher dele também. A mulher dele, o nome dela era Ângela. Mas acontece que depois eu saí dos meus estudos na capital, fui para a escola militar. E quando eu terminei os estudos, eu fui para uma outra cidade, pela Petrobras. E lá eu fui trabalhar. Me casei. E quando eu me casei,
eu saí para conhecer o interior daquelas cidades. E um dia eu fui a uma cidade, uma vilazinha por nome Tufi, o nome de um gringo que habitava na mesma cidade que eu habitava. E lá encontrei o pastor Abdias Ramos. Disse: "Ô irmão, você por aqui?" Disse: "É, estou por aqui. Eu me divorciei da minha mulher." "Você se divorciou de sua mulher?" "É, estou divorciado. Fui expulso do ministério porque ele havia cometido alguma coisa. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que será desse homem se ele não voltar para ti? Eu fiquei muito pensativo. Nunca mais eu vi o pastor Abdias. Nunca mais. E assim, eu tenho visto outros que têm caído e não conseguiram se levantar. A Bíblia está certa. Tu que estás em pé, olhe, não caia. Cuidado. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Eu já disse aqui para vocês que nós temos duas vidas. A física, que é essa nossa vida aqui em comum. Nós vemos uns aos outros, trabalhamos, comemos, dormimos, casamos, temos filhos, temos netos, temos nossa vida física, aqui a nossa vida terrena. Mas temos a vida espiritual também. E dessa nós devemos cuidar mais do que a nossa vida terrena. Porque a nossa vida terrena são poucos dias aqui. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria não é esta. Nós saímos da nossa terra, vimos para cá. Eu também sou um estrangeiro aqui, como vocês, todos. Até essas meninas, filhas da irmã Paula, não nasceram aqui. A Bia nasceu. A Bia nasceu aqui, não é? Bom, uma exceção. Uma exceção, mas o restante vieram de outras terras. Mas aqui não é nossa pátria. Nós não temos lugar aqui. Quando nós saímos daqui, nós deixamos filhos, deixamos netos, deixamos casa, deixamos até dinheiro. Se nós temos dinheiro no banco, fica aí para os outros brigarem por
falta de senso, então brigam por causa de dinheiro. Então nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Amém. As minhas filhas muito se preocupam comigo e elas dizem assim, quando eu convido alguém para ir comigo ao restaurante, quando eu posso ir ao restaurante, eu não sou de restaurante todos os dias, não. Eu ganho pouco para isso. O que eu ganho não dá. O que eu ganho, na verdade, não dá para fazer o que eu preciso fazer para a minha vida terrena. Mas eu faço minhas economias, guardando um tostãozinho daqui, outro dali, e vou ao restaurante. E minhas filhas dizem assim, por que o senhor não guarda seu dinheiro? Convida fulano, convida Beltrano, o senhor paga para este, para aquele. Eu tenho que deixar dinheiro para vocês brigarem depois. Porque eu morro e fica o dinheiro aí. Fica o dinheiro. Então, eu já estou velho, eu gasto. Eu gasto. Aleluia. Glória a Jesus. Eu gasto. Não deixo um centavo para meus filhos. Para não perderem a salvação. Para não perderem a salvação. Para não brigarem. Não, mas eu tenho direito em tanto. Eu tenho direito porque eu fiz isso, fiz aquilo. Então, eu gasto tudo que eu tenho. Um dia desses, no tempo que a Natália estava aqui, ela me trouxe de casa para cá no dia de domingo. E eu vinha com meu paletó, gravata. Aí ela disse assim, você está muito bonito. Estou bonito. Mas me vira de cabeça para baixo que não caiu um centavo. Me vira de cabeça para baixo que não cai um centavo. Ela deu na risada. E... Glória a Jesus. Pois é. Mas uma coisa é certa. Eu não tenho um centavo aqui, mas lá no céu eu tenho. Amém. Aleluia. Lá no céu eu tenho. Enquanto eu estou vivo, estou mandando material para lá. Estou mandando. Orando todo dia. A hora que eu posso orar, eu estou orando. A hora que eu estou atendendo os outros, estou atendendo, estou orando também. Estou em plena atividade.
Eu não estou parado, não. Não, eu não estou parado. Eu tenho 85 anos de idade e meses. Vou fazer 86 agora em outubro. Vou fazer 86 em outubro. Mas eu digo a vocês, eu não tenho inveja de certos jovens. Não. Eu faço vigílias, passo a noite toda acordado, no dia seguinte eu venho para a casa de Deus. Aleluia. Dia de domingo, tem sábado que eu passo a noite, toda noite acordado. Mas domingo de manhã eu estou aqui. Aleluia. E quando eu tenho oportunidade, eu durmo de tarde. Quando não tenho, estou ocupado com as coisas de Deus. Eu nasci para adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Eu nasci para adorar a Deus. Eu nasci para servir a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu me arrependo muito. Me arrependo mesmo. Estou falando a verdade para vocês. Estou diante de Deus, porque Ele está aqui. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Eu me arrependo de não ter aproveitado todo o tempo da minha vida até aqui para servir a Deus no trabalho dele. Ele bem que queria isso, mas eu não quis e sofri as consequências. Porque eu sou escolhido de Deus. Aleluia, glória a Você também, senhora. Glória a Jesus. Você, jovem, Glória a Jesus. é uma escolhida de Deus. Amém. Aleluia. Cada um aqui é um escolhido de Deus. Amém. Não ponha fora essa escolha de Deus. Não ponha fora. Porque uma escolha de Deus é muito importante. É uma eleição de Deus. Eu me lembro de algumas pessoas que estiveram em casa, na minha casa, para Deus libertar. Estão libertas. Aleluia. Pessoas que estão libertas. Glória a Jesus. Não estão aqui todos. Aqui só está a irmã Júlia Barroso. Ela esteve na minha casa um dia. Foi a que menos esteve na minha casa. Mas foi liberta. Está aí. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A irmã Ana Barroso, a sua mãe, foi a primeira pessoa da família dela que se converteu. Depois o marido,
depois a Júlia, Não. Depois fui eu, depois foi meu irmão e meu pai. o seu irmão e Meu seu... pai foi no mesmo tempo. Minha mãe, antes, tu em Natal é que foste à minha casa. Mas eu disse, a minha mãe já me tinha levado à tua casa para tu orares por mim. De maneira que Deus tem a sua maneira de escolha. Deus escolheu meu pai da seguinte forma. Meu pai foi a uma igreja no Rio de Janeiro. Naquele tempo ele era trabalhador da Marinha Mercante. E ele estava de folga lá e foi a uma igreja. Parece que foi a Assembleia de Deus. E ele foi à igreja. E lá ele se engraçou de uma rapariga, de uma moça. E conversou com ela, ela disse, pois não, você vai à minha casa amanhã. Amanhã, tal hora, eu estou em casa. E ele foi. E ela recebeu ele da janela da casa dela. Isso ele contando para mim. E ela disse para ele, está aqui sua noiva. Aí deu uma Bíblia de presente para ele. Está aqui sua noiva, sua namorada, sua noiva, sua futura esposa. E você? Eu não namoro com ninguém que não seja da igreja. Que não seja batizado, membro da igreja. E olhe lá, eu peço direção a Deus. Portanto, eu disse a você que viesse aqui para me lhe dar essa Bíblia de presente. Estamos conversados. E essa Bíblia estava em casa até o dia que ele morreu. E eu vi a oferenda dela, estava com a letra dela. Mas meu pai foi escolhido assim. Quando era final de semana, ele bebia. Gostava de beber os tragos dele. E ele enchia a cara de cachaça. E para não deixar sair bafo de cachaça no quarto, ele deitava-se num banco que tinha na sala e ficava lá o resto da noite. E quando foi de um sábado para domingo, ele deitou-se naquele banco. A conversão dele, como é que foi? E ele deitou-se lá no banco. Quando foi ali por volta de 3 para 4 horas da madrugada, de sábado para domingo, eu já era nascido. De lá do sítio onde nós estávamos morando, primeiramente, ficava longe da cidade. Eu agora não sei quantos quilômetros dava de distância, mas eu sei que ficava uma certa distância, longe.
E ele ouviu o cântico do hino 15. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Ele ouviu a igreja cantar naquela hora da madrugada. Ele ouviu aquele cântico de muita gente. E aquilo tocou nele. E ele disse que começou por lágrimas dos olhos. E pensou na vida dele. Ele se levantou e disse para minha mãe: Jovina, faz um café forte para mim. Eu vou tomar um banho. Tomou um banho dele 4 horas da madrugada. Trocou de roupa. Tô o sapato no pé, disse: pronto, vai essa hora. Disse: eu vou à igreja. Não, na cidade. Eu vou à igreja. 5 horas da manhã ele estava pronto, tomou café, saiu o efeito da cachaça e ele tomou aquele café forte e foi para a cidade. Foi o primeiro que chegou lá na porta da igreja. Ficou esperando até que chegou o primeiro lá para abrir a igreja. Quando terminou a escola dominical de manhã, que lá em Brasília, ou lá em Brasil, nós temos 2 reuniões por dia. Temos a escola dominical pela manhã e o culto à noite. Culto de pregação, de louvor. Mas tem a escola dominical, é estudo bíblico. E ele disse para o pastor, ele mesmo disse para o pastor: eu vim aqui para aceitar Jesus. Aleluia. Para aceitar Jesus, eu sou um crente a partir de hoje. Nunca mais ele bebeu. Amém. Foi liberto completamente. Aleluia. A partir daquele dia. E ele comprou um Novo Testamento e deu para minha mulher ler. Ela era católica, daquelas católicas de rabo. E muito católica mesmo. E ela leu o Novo Testamento e disse: mas o padre só ensina diferente. Aceitou Jesus também. Se converteu ao Evangelho, mas ela tem um vício de mascar fumo. Botava fumo na boca e ficava com um gondó aqui lá. A gente via o gondó. Era fumo. Eu não via nada porque eu era recém-nascido. Tinha 1 ano e pouco, quase 2 anos. E o certo é que no dia do batismo dela, ela foi batizada no rio. E ela pegou a máscara que tinha na boca e jogou no mato, na beira do rio. Também nunca mais. E minha mãe foi uma evangelista. Ela evangelizava. Todos na rua onde ela morava, viveu,
Depois nós mudamos para... Quando eu mudei para Arari, para a cidade, eu tinha mais ou menos meus 4 anos de idade. Era mais ou menos isso. E o certo é que minha mãe evangelizou aquela rua toda. Glória a Jesus. 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 Mas nenhum parente, nenhum da família dela quis união com ela mais, porque era crente. O padre ensinava que quando passasse na porta de um protestante, te virasse até a cara. E um dia eu vi passar um parente nosso e virou a cara para nossa casa. Virou a cara. E eu disse para meu pai, ele disse, olha, fulano passou aqui e virou a cara. Passou de cara virada. Ele disse, é assim mesmo, meu filho. Nós somos considerados escórias deste mundo, mas somos para Deus pedras vivas. Aleluia. Glória a Jesus. Meu pai me ensinou a pagar o dízimo. Eu era criança ainda. Até hoje eu pago o dízimo. Graças a Deus. E não quero ser ladrão de Deus. Não quero. Eu não quero ser ladrão de ninguém, mas se eu tiver de ser ladrão ainda, eu serei ladrão de homens, não de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Portanto, irmãos, nós somos escolhidos Aleluia. e nós devemos primar. Primar quer dizer zelar. Devemos zelar por essa escolha, porque não fomos escolhidos por homens, fomos escolhidos por Deus. Aleluia. A nossa escolha é de Deus. Deus teve a sua maneira de nos chamar para o Evangelho de seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Cada um de nós temos uma história para contar. E cada um de vocês que se converteram neste país, nesta cidade, é porque Deus trouxe você de lá para cá, para aqui se converter, para ter salvação. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Para ter vida eterna. Portanto, isto tem um preço de sangue. A nossa salvação tem preço de sangue. Se lembre disso, que Jesus derramou sangue e não teve mais sangue para derramar, derramou água. Aleluia. Porque não teve mais sangue. Se tivesse, derramava mais sangue. Derramou sangue para salvar este homem. Derramou sangue para salvar a mim. Derramou sangue para salvar vocês. Aleluia. Para salvar esse homem. Salvar esse outro aqui. Então, cada um de nós temos uma história para contar.
Este homem aqui, até de drogas ele participou. Era um homem drogado. Olha o que Jesus fez por ele. Aleluia. Glória a Jesus. Olha o que Jesus fez nele. Aleluia. Olha o que Jesus fez em mim. Glória a Jesus. Sou gordo demais. Porque a minha vida é boa. Se a minha vida fosse ruim, eu era magrinho. Já nem vivia mais. Mas eu tenho vida boa porque tenho Jesus no coração. Glória a Jesus. Glória a Deus. Muita gente se admira de eu não ter ruga na cara. Eu não tenho. É a graça de Deus. Aleluia. Não é porque eu tenho um organismo forte. Mas eu não troco minha fraqueza por certas pessoas. Não. Faço noite de vigília. Faço jejum. Sou pessoa de oração, graças a Deus. Graças a Deus que a hora que eu clamo, o céu se abre para mim. Dou graças a Deus por isso. Tem crente que clama e o céu fica fechado todo o tempo. Mas tem crente que, como o profeta Daniel, quando começou a oração, saiu logo a ordem do trono. Vai atender este homem, porque eu não posso deixar de atender. Ele é meu amado. E tem pessoas assim. Meus irmãos, tem pessoas assim, muito amadas de Deus, porque são pessoas muito unidas a Ele. Unidas na obediência, na oração. São pessoas que têm uma certa comunhão com Ele, com Deus. E Deus honra a fé dessas pessoas. Deus, Ele está aqui presente. Glória a Jesus. Por que Ele está presente? Porque Ele diz, primeiro, porque Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu aí estou no meio deles. Aleluia. Aqui são mais de 2 pessoas. Segundo, porque o Espírito Santo habita em vocês, habita em mim, habita em vocês, habita em nós. São 2 razões fortes. Deus habita em você e em mim. Por quê? Porque nós somos guardados por Deus. Eu disse a vocês que o ar que nós respiramos, nós olhamos para o ar, não vemos nada. Mas o ar é contaminado. Deus já me mostrou o ar como é. Portanto, meus irmãos, guarde com você, segure com você, unhas e dentes. Segure essa escolha.
essa escolha que Deus tem para você, fez para você e para mim. Amém. Guardemos essa escolha. Glória a Jesus. Mas Ele quer que nós demos frutos. Aleluia. Frutos de obediência. Que Deus nos abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos finalizar este culto e vamos cantar o hino 17. Vamos cantar com as nossas vozes. Não precisa música. Nós temos boa voz. Hino 17. Eita, glória a Deus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim, Jesus me convida que eu suba para si. Da vida Voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce leitura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bem diz. do mar o Bramido da brisa o capido de doce amor me traz aos ouvidos acordes do céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. que coisa Tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Aleluia. Glória a No começo do hino, a primeira estrofe. Nas horas que passo pensando em Jesus, passo buscando a luz. Que horas da vida tão doces para mim, Jesus me convida que eu suba para si. É apenas um conselho, Glória a Jesus. diz um provérbio dos antigos. Glória a Jesus. Se conselho e café, toma quem quer. E é verdade. Aleluia. Mas eu aconselho vocês